Gente, eu estou maravilhado com o bate-papo que vocês tiveram agora com o Flávio aqui. Quando a gente se prepara para fazer uma conversa como essa, a gente sabe que vai ter muita gente de diversos perfis, né? Então a gente se prepara tanto para cobrir aquelas coisas basiconas, assim, para quem nunca ouviu falar desse troço de ESG, a sustentabilidade que seja, ter um mínimo, e também para a gente ir bem a fundo nas coisas que são realmente interessantes a ponto de pesquisa, práticas globais, né? Então, vamos só para cobrir alguns pontos que são muito importantes aqui, porque o que vocês viram no bate-papo com o Flávio é o seguinte, é um tema que é muito profundo. Então, assim, os impactos que a gente tem que gerenciar hoje, quando a gente está dentro de uma empresa, são muito amplos, né? A gente falava muito, ele falou muito do tema de escravidão. Escravidão é uma coisa que há 200 anos atrás era parte da prática. A igreja tinha escravos. Então, e hoje em dia isso não pode, felizmente, né? Então, que bom que a gente tem hoje muitos temas amplos para a gente justamente ter que olhar de perto dentro de um ambiente de empresa. Então, para começar, muita gente deve ter ouvido falar de sustentabilidade, ESG, qual é a diferença, né? Então, aqui é engraçado até que vocês veem pela tela, né? A cor é meio que uma massa verde, né? A gente falava antigamente no passado sustentabilidade, que era muito ligado ao tema de meio ambiente, ecologia, e hoje tem um termo mais amplo para tudo isso, que a gente fala que é o ESG, que o Flávio até já falou um pouquinho. Ele então pega temas ligados à diversidade, a exatamente o respeito por regras morais dentro de uma empresa, temas ligados à transparência, à publicidade, a ações afirmativas. Então, tudo isso está dentro desse misto que a gente está chamando hoje de ESG. Tá? Então, o importante é o seguinte, que todos entendam e todos deem a importância a isso dentro de uma grande empresa, porque cada vez mais isso faz parte do conjunto de regras mínimas para você atuar. Então, a gente vai passar aqui por 3 grandes mensagens que eu queria muito que a gente fosse construindo pouco a pouco. Em primeiro lugar, sustentabilidade não é só agenda de ESG. Acho que a gente viu no passado esse tema de sustentabilidade surgindo em 1987, quando a ONU começou a primeira definição sobre desenvolvimento sustentável. Foi a primeira vez que você falou no tema. 35 anos. Se a gente for pensar hoje dentro das disciplinas que a gente trabalha dentro do marketing, pensa que a publicidade, a Macan tem mais de 100 anos, então há muito mais que 100 anos se fala de publicidade. A Nielsen tem mais de 100 anos, há muito mais de 100 anos se faz pesquisa. E sustentabilidade é uma coisa absolutamente recente. Então ele começou justamente a partir dessa definição que era muito ligada nas esferas governamentais e de ONG, e ela vai entrando para outros públicos, né? Em 1990, não sei se vocês lembram, houve um grande desastre ambiental, o vazamento de um petroleiro chamado Exxon Valdez, no Mar do Caribe. Ele fez literalmente uma cagada monumental. E o que aconteceu? A partir disso, as empresas começaram a ter uma preocupação e um olhar muito maior sobre os impactos ligados à sua operação. Em paralelo, aconteceu um outro tema que foi muito interessante, não sei se todos lembram, mas foi a coisa da Rio Eco 92, que a gente começou a falar de ecologia, né? Tudo aquilo acontecendo, Greenpeace, World Wildlife Foundation, todas essas ONGs aqui muito próximas. Então, isso deu uma visibilidade, tanto para a sociedade civil, quanto com as corporações, desses temas que antes estavam lá meio que no universo paralelo e ninguém falava. 2000, 2010, a gente começa a ver outras coisas interessantes. A comunidade acadêmica, né, a Harvard Business Review, falando da coisa do valor compartilhado. A gente vê muito essa coisa da internet dando visibilidade aos temas globais ligados a lixo, poluição. Então, isso foi muito interessante, por um lado. E, por outro lado, a gente vê 2 movimentos que foram muito fortes. A ONU, que criou os Objetivos Universais de Desenvolvimento Sustentável. Isso deu um nível de urgência e prioridade que a gente nunca tinha antes. E a gente viu o consumidor, a gente falava antes de sociedade civil, agora a gente está falando do indivíduo, aquele momento que a gente fala, faz sentido eu continuar pedindo um canudinho para tomar um copo de qualquer coisa? Pô, qual é o impacto que isso é gerado a partir disso? Então, é essencial. Então, a gente está começando a ter uma realidade diferente. E, por fim, que eu acho que foi a cereja no bolo, que aí realmente, falou a linguagem do dinheiro, todo mundo vai ouvir. Hoje, todos os grandes empresas, linhas de bancos de investimento, todo mundo que trabalha com financiamento sabe que hoje existe essa pressão muito grande dos investidores sobre as corporações para elas agirem correto, não só porque isso gera um impacto positivo, porque também se você faz uma ação errada, isso gera um prejuízo para o fundo, para o acionista e para todo mundo. Então, a partir desse pronunciamento que foi muito legal do Larry Fink, né, que é o gestor, é o presidente do BlackRock, um grande
banco global de investimento, né, um fundo global de investimento, isso mudou muita coisa, né? E aí, como é que a gente vê isso impactando a gente? A gente falou um pouquinho de como é que foi uma evolução. Agora, vamos ver como é que a gente, do ponto de vista de empresa, como é que a gente lida com isso no dia a dia? A gente falou agora dos objetivos global da ONU. Isso é muito, a gente vê, muito a grande escala, tá? Sociedades e governos. Mas como é que a gente se incomoda no dia a dia com os temas que vão ser muito importantes e as empresas vão ter que ajudar a dar a sua contrapartida para a sociedade? Isso é uma lista assim, dos tópicos que você considera mais preocupante em seu país. Pô, mas por que eu estou mostrando isso aqui para falar de sustentabilidade? Porque quando a gente começa a falar que hoje, além de inflação, que é um tema que voltou muito forte, mas o que incomoda a sociedade brasileira é a pobreza, é a desigualdade, é a corrupção, é o coronavírus, a educação, eu, como Coca-Cola, eu, como parte do empresariado, tenho que me perguntar qual é o papel que a minha empresa pode fazer para a gente mitigar essas questões. Porque não adianta ter uma sociedade que não seja exatamente equilibrada, porque você acaba depois perdendo a capacidade de justamente interagir com essa sociedade. O consumidor, ele está mudando, como eu falei, a postura dele em relação a muitos desses problemas, né? Então a gente começa a falar disso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de alguns desses problemas que a gente falou, de lixo, de falta de emprego, e é interessante como é que as pessoas vão mudando as suas posturas a partir desses problemas que a gente vê. Então hoje o consumidor faz coisas que não faziam no passado. Desde dispensar o canudinho, a sacola plástica no supermercado, as pessoas estão mais preocupadas, né? Tem esse tema de eletricidade, né? Do custo da gasolina. Então, é um tema que está muito mais próximo da gente. E, por outro lado, a gente vê também um outro mecanismo de recompensa que é muito interessante, que tem a ver com sustentabilidade também. A gente fala hoje dos refis, né? Das embalagens retornáveis, do freezer que vem com aquele selinho dizendo que você vai economizar se você comprar ele em vez de comprar a marca concorrente. Então, tudo isso, gente, tem a ver com o universo de sustentabilidade e tudo isso tem a ver com a forma como a gente faz escolhas, né, de marcas, de produtos, né, de empresas. Aqui mostrando um pouquinho, já entrando mais assim, como é que a gente, dentro de uma empresa como a Coca-Cola, a gente faz essa discussão assim. Isso é uma estatística interessante de um instituto de pesquisa que fala assim, o que mais preocupa o consumidor hoje, o cidadão global hoje, no que se refere a temas ambientais, né? Porque a gente viu enchente no Pernambuco, enchente não sei o quê, enchente na Europa, frio extremo num lugar, calor extremo no outro. Isso tudo nos impacta. Então a gente vê que as mudanças climáticas são hoje um tema muito importante do ponto de vista de sociedade. Depois tem a questão do plástico, a questão da poluição da água. Então isso é visão do consumidor sobre meio ambiente. Agora eu vou mostrar uma coisa que talvez seja pequenininha, mas acho que eu vou ajudar vocês para ler. Alguém fez uma pergunta muito interessante na palestra anterior também. Como é que vocês fazem pesquisa qualitativa para entender o que vem em termos de prioridade? A gente roda um tipo de entrevista como essa, né, em grosso modo, pergunta assim, o que é importante para a sociedade, o que é importante para as pessoas que lidam com a nossa marca e o que é o impacto na operação de uma determinada empresa. É uma matriz, né? E o que está lá em cima é exatamente o que é importante para a sociedade, para clientes e que pode gerar um impacto como um todo. O que a gente vê lá? Temas ligados à embalagem e temas ligados à origem de água, que são basicamente as duas coisas que a gente vê como tão importantes. Então, a gente vai construindo junto com a sociedade. Então, isso é um tema que vai, pouco a pouco, contaminando várias discussões internas e a gente justamente acredita que está sempre contribuindo para fazer o certo, apesar de, às vezes, realmente ter muitas nuances e muitas coisas que a gente tem que equilibrar. Por último, só para trazer uma estatística que é muito legal sobre aquele último ponto, hoje você vê que os grandes fundos, os grandes bancos, eles querem investir em empresas que realmente têm uma pegada, têm uma preocupação ambiental e de sustentabilidade, né? Então vocês veem pelas estatísticas que não é assim, é legal, a sustentabilidade é legal, acho que vale a pena investir. Não, é o seguinte, 90% da comunidade investidora que for ouvida fala, não, eu concordo totalmente, eu concordo em parte que essas empresas que investem em sustentabilidade têm que ter uma avaliação premium nas suas ações, ou seja, tem que valer mais do que as outras, né? Elas têm melhor oportunidade de retorno, elas vão pagar mais, ou seja, está falando da comunidade financeira, está falando de retorno, né, de rentabilidade.
Eu, como talvez empresa investidora, eu não vou colocar meu dinheiro numa empresa que não tenha dados suficientes sobre desempenho ESG, né? E se a empresa tem que monitorar esses indicadores chaves de desempenho para informar de decisões de investimento. Ou seja, só para a gente fazer um contraponto, né? Acho que em algum momento as pessoas olhavam para quem lidava com sustentabilidade, com ESG, falava, isso é coisa de defender, de salvar as baleias. Não, agora não é mais coisa de defender baleia. Agora a questão, assim, de entender qual a empresa que tem melhor retorno financeiro, que tem mais capacidade de gerar valor para o acionista, que vai ser um dos pontos que a gente vai sempre avaliar. Agora, uma outra mensagem que a gente vai seguindo, construindo para o final. E aí, para essa, assim, pior que é engraçado agora, eu não sei quem está aqui e quem não está, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, quem estiver olhando aqui, levanta. Eu queria saber o seguinte, quem está assistindo essa palestra aqui do meio tem filhos? Beleza. Não, pode deixar ligado, assim, levantado. Mas eu quero saber, dessa galera que levantou agora, quem que teve filho não usou fralda plástica, usava assim, aquelas fraldas de pano que você lavava em casa? Beleza, temos um. E isso que é um exemplo. Porque o que eu queria falar para vocês é o seguinte, é muito legal chegar aqui e falar de sustentabilidade, todo mundo balança a cabeça e fala, realmente é importante, né? Mas a pergunta que a gente sempre faz é até que ponto cada um é capaz de ser sustentável de verdade, né? Então, assim, é muito difícil. Vocês já devem ter ouvido um case clássico, se não me engano é da Pampers, eles fizeram uma fralda que era totalmente biodegradável e tal, e aí você falava, pô, legal, agora eu sou uma pessoa sustentável, vou comprar essa. É 30% mais cara, eu vou comprar porque eu acredito. E depois você descobria que aquilo era biodegradável em condições ideais que não existiam no aterro sanitário. Aí você fala, putz, é válido ou não é válido? Então, assim, é muito difícil. Vou mostrar agora um outro tema que é para provocar vocês. Isso aqui é um dado de uma universidade americana que falava o seguinte, quais são os temas que cada um pode fazer para reduzir o seu impacto na geração justamente dos extremos climáticos, né? E aí eles fazem um cálculo assim, de redução das toneladas de gás carbônicos de várias atividades. Então, se você mudar suas lâmpadas aqui para LED, você vai... a escala aqui é 1, tá? 1, 2, 3, você vai ter um impactozinho desse tamaninho. Aí você vai andando todas aqui, né? Eu vou trocar meu carro por um carro híbrido, não vou comer mais carne, vou trocar por um carro elétrico. O que realmente gera muito impacto? Ter menos um filho. Qual o problema hoje que a gente tem no mundo? A gente tem muita gente. Quando você tem muita gente, você gera muito lixo, você tem que ter muita plantação, você tem que ter produção de tudo. Então, você gera 25 vezes mais impacto do que você ter uma bicicleta, ao invés de um carro. Gente, a gente pode pedir isso para as pessoas? A gente não pode pedir isso. Então, assim, sustentabilidade é legal, mas é dentro de um conceito assim, do que a gente pode fazer e das trocas que a gente pode fazer para chegar lá. E aí, mais uma vez, eu estou aqui na responsabilidade de representar uma empresa. Aí você está falando, pô, o que você está fazendo isso aí é porque pô, a Coca-Cola está linda, está bem na história? Não, a gente reconhece a nossa responsabilidade. O tema que a gente vai fazer e vai falar é exatamente sobre como é que a gente pode fazer diferente para também não privar cada um, a sociedade, as empresas, do seu direito de comercializar seus produtos, né? É quando a gente faz isso com responsabilidade. Porque, assim, não existe problema fácil. Porque a gente pode botar isso aqui de diversas maneiras. Primeiro, o problema é o plástico. Vamos acabar com qualquer plástico. Proíbe plástico. Resolveu o problema? Não. O problema, a gente vai falar, é o plástico de uso único. Pô, plástico de uso único é a seringa da vacina. A gente vai acabar com o plástico de uso único? Não vai acabar com o plástico de uso único. O problema é o plástico de uso único descartado de forma irresponsável. Cara, mas isso é o mais difícil de todo, porque vai depender do bom senso de cada um. Então, no fundo, todas as opções acima, elas vão existir ao mesmo tempo, e a gente tem que ver como é que a gente mitiga todos esses temas que acontecem. Um outro dado que sempre meio que me assusta, né? Quando a gente pergunta assim, em pesquisa, de quem é a maior responsabilidade sobre o descarte de resíduos, né? 51% das pessoas, em média, falam que não, é culpa do fabricante. 21% fala que é do governo, 18% do indivíduo, 7% de varejo. E é muito engraçado, você pode perguntar, de quem é a responsabilidade da educação dos seus filhos? É do governo? É da escola? Cara, vocês vão falar, é minha.
porque não tem nada mais importante. Então, é essa mudança, assim, às vezes, de mindset que a gente sempre tem que ter. A gente vê, eu moro no Rio de Janeiro, é incrível lá como as pessoas acham que fazer a destinação correta de resíduos é botar a coisa no saquinho e botar na lixeira. E, às vezes, a gente não sabe como é que o nosso próprio prédio descarta lixo. Então, vocês querem, a responsabilidade é um pouco além. É conversar com o seu síndico, perguntar, você sabe se tem coleta seletiva no nosso prédio? Como é que a gente pode fazer a nossa parte? Gente, é chato, é trabalhoso, é trabalho de formiguinha, mas lembra que se a gente quer realmente um mundo sustentável, que é isso, a gente tem que ter cuidado com todos esses temas. E, mais uma vez, a gente sempre tem que trazer esse tema. Temos que dividir a responsabilidade. Como é que era uma compra de supermercado há 30, 40 anos atrás? Primeiro a gente chegava lá, tinha meia dúzia de produtos, esses produtos todos eram vendidos ou a granel ou numa latinha, que é super reciclável, e hoje a gente vai lá, pô, que maravilha, a melancia já está descascada, e partidinha, a gente só come. É lindo, gente, é muito prático, né? Eu trabalho muito, chego tarde em casa, eu não vou ficar cortando melancia. E esse plástico? E o que vai vir depois? Ah, não, mas é o supermercado que tem que cuidar do plástico. Gente, é de todo mundo, mais uma vez. Então, eu gosto muito da metáfora do copo meio cheio e meio vazio. Né? Então, e é engraçado, quando às vezes a gente está naquelas reuniões assim dentro de empresa, você vira assim, o Fernando está lá já enchendo o saco porque quer mais budget para você investir em ações de sustentabilidade. E aí, pô, a gente nunca tem. E quando a gente vai ter conversa, às vezes, com o Greenpeace, com o ONG, eles falam assim, parece que eu sou o demônio, né? Porque eu sou da Coca-Cola. E, na verdade, está todo mundo cumprindo um papel de tentar fazer melhor. Então, eu queria mostrar para vocês, só por curiosidade, porque a gente está falando, o que é essa visão de copo meio cheio aqui. Então, a Coca-Cola tem uma série de objetivos globais ligadas a, justamente, redução de plástico. São aqueles ali em cima, desculpa, estão em inglês, eles vêm todos de um relatório que é feito a nível global, tá? Mas, basicamente, a gente fala o seguinte, até 2025, fazer 100% de todas as embalagens sejam 100% recicláveis, hoje nem todas são, né? Dentro de cada embalagem que você faz, 50% do plástico usado aqui tem que vir de outras embalagens recicladas, porque isso você reduz justamente a acumulação de novos lixos. Você reduzir o uso de plástico virgem, ou seja, você não ter que sempre estar fazendo uma nova cadeia fabril, botando mais lixo na natureza. E, por fim, 25% das bebidas serem embalagens retornáveis, que nem a gente via 30 anos atrás, que vinha no casco, que a gente levava no supermercado. E por que a gente mudou isso? É chato, né? Levar coisa no supermercado. Estou saindo daqui, quero passar ali e comprar um refrigerante gelado para tomar em casa, mas eu não tenho casco. Isso é um problema. Então, é muito bom ter essa conveniência. Mas a gente está vendo o impacto que é gerado por tudo isso. Tá? Além disso, tem um outro objetivo que é muito importante, que é justamente sobre que a gente fala sobre a dinâmica da coleta. Né? Pô, mas a coleta é problema do caminhão de lixo, da prefeitura, do governo? Não. Se eu quero que 50% da embalagem dos produtos novos seja a partir de embalagem reciclada, eu preciso fazer que a embalagem antiga chegue num lugar que eu consiga processar e botar para fazer um novo. Então, preciso cuidar de tudo isso. E, gente, é complexo demais, né? Uma curiosidade, assim, né? Ver como é que o Brasil realmente é um país onde você tem muita oportunidade lá e muita dificuldade no outro. Cerca de 26% do volume total de de bebidas que a Coca-Cola vende está em embalagem de alumínio, 3% em caixinha, tipo a Days, assim, 2% em qualquer coisa que seja retornável, quase 50% em PET, né, aquela embalagem grande, e outro também, tipo, garrafas... desculpa, aqui que são as garrafas retornáveis que nem tinha antigamente. Aí do lado, esse número é a taxa global de reciclagem. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, você vai em qualquer praia do Brasil, você toma 10 cervejas, ou 10 o que for, latinhas, você deixa no chão. Daqui a 15 minutos, elas não estão lá mais. Por quê? Porque já existe um ciclo de coleta de embalagem de alumínio no Brasil, que ele é quase 100% de eficiência. Hoje, 98% do lixo, das latas descartadas, elas entram novamente no processo fabril. Então, isso é um ganha-ganha para todos os lados. Você ganhou porque você não precisou depois levar a sua lata, seu lixo.
O catador ganhou e as empresas ganharam, que também você não tem um problema de lixo no ambiente. É diferente do PET. O PET, no Brasil, também é cerca de 40%, 45% do volume, né? Porém, o nível de reciclagem de PET aqui é 25%. E aí, o que acontece com os outros 75%? São aqueles que a gente viu nas fotos anteriores, na praia, entupindo bueiro, e em tudo quanto é lugar, né? Então, é um tema muito complexo para a gente gerenciar, mas a gente não pode fugir dessa responsabilidade, né? E aí, mas o que a Coca-Cola está fazendo? Que eu continuo vendo garrafa em um montão de lugar. Cara, isso aqui são só alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia assim, da quantidade de testes diferentes. A gente falou em algumas dessas. Eu não lembro qual a palestra, está falando justamente de testar, pilotar, aprender e fazer diferente. Tudo isso são exemplos diferentes que você fez. Desde não fazer tudo em alumínio, já que alumínio também tem tanto valor, fazer uma garrafa a partir de planta, né, de elementos orgânicos, tirar a etiquetinha, né, você fazer tudo gravado, porque você reduz um lixo, né, que é exatamente aquela etiquetinha que tem aqui em volta. Vai resolver o seu problema? Não, mas a gente está reduzindo. Fazer embalagens retornáveis. Até isso aqui é um tema que é muito interessante, eu não posso perder a oportunidade de falar. Não sei se aqui em São Paulo tem isso, mas no Rio tem muito isso de você... As escolas pedem assim, olha, quando você beber isso aqui, leva a tampinha e bota dentro de uma caixinha assim, lá na escola, que é para ajudar para reciclar. E as crianças ficam todas enlouquecidas, falam, estou ajudando. Gente, vocês não fazem a ideia do problema que isso causa. Eu vou falar só por uma questão simples. Se você tira a tampinha da garrafa vazia, você está gerando 2 lixos, tá? Se você pega essa garrafa daqui vazia, compacta, e tampa ela, se tivesse alguma aí, a gente pode fazer depois a experiência aqui. Ela ocupa um espaço de 20% de uma garrafa cheia. Então, um caminhão de lixo, que poderia estar transportando, digamos, 5.000 garrafas, está levando só 1.000, porque elas não têm tampa, elas são jogadas assim no lixo. Então, você tem mais caminhões andando pela cidade, transportando garrafas vazias. Então, dica, vocês querem reciclar uma coisa, compacta a garrafa, bota a tampinha que ela vai ficar pequenininha. Parece até mágica. E é uma coisa que ajuda muito, o meio ambiente agradece demais. Então, isso aqui é uma tampinha que está sendo desenvolvida na Europa justamente para as pessoas não separarem uma da outra, né? Fora assim, que se você separa isso aqui, vai para o fundo do bueiro e entope o bueiro de verdade. A garrafa fica por cima, né? Então, o problema é diferente. E, por fim, as embalagens em resina reciclável. Gente, a mensagem aqui, a gente já falou isso aqui mais cedo, né? Bala de prata, a gente vê em 2 lugares. Em PPT e em filme de vampiro. Você fala assim, olha, temos um problema que vai ser assim, campeão, vai resolver todos os problemas de sustentabilidade da empresa com um único investimento. Se alguém chegar com um papo assim para vocês, vocês duvidem. Porque, infelizmente, é um tema bem complexo da gente gerenciar. Então, a gente tem que ter todos os temas ao mesmo tempo. Então, só para voltar a isso aqui, essa é a melhor solução. Qual é a melhor solução? Que as empresas, não é só Coca-Cola, qualquer empresa que use garrafa como forma de você disponibilizar seus produtos, que essas empresas ajudem a criar uma cadeia que processe, que faça essa engenharia reversa, né? Essa mecânica reversa de trazer as embalagens de volta para algum lugar que você consiga reciclar. Então, falando um pouquinho do tema, mais uma vez, da latinha, por que a latinha é 98% de reciclagem? Porque você pega aquele negócio, pisa no chão, ele vira desse tamanho aqui, e 1 quilo daquilo vale R$8. PET, você vai fazer a mesma coisa, ele vai gerar um saco desse tamanho, e vai gerar 50 centavos de lucro. Então, o cara não vai ficar levando um saco desse tamanho aqui para ganhar R$10 no final do dia. Então, assim, o ciclo não se fecha. A gente tem que criar outras soluções para resolver isso. E existem milhões de alternativas, mais uma vez, nenhuma delas resolve o problema sozinho. Mas todas elas vão sendo feitas pouco a pouco para a gente chegar na solução. Ou seja, indústria, varejo, governos e cada um de vocês, e cada um de nós, né? Que isso faz parte do processo. Só um tema que eu vou passar rapidinho antes da gente chegar nas mensagens finais, que são as mais importantes,
Não sei se vocês lembram do Milton Friedman, Prêmio Nobel da Economia, que ele fala que a única responsabilidade social da empresa é gerar lucro. Então, ou seja, qualquer coisa que você faça, que em vez de gerar mais lucro, esteja consumindo os investimentos da companhia, toda essa pesquisa para você fazer uma embalagem que gere menos impacto, você está reduzindo o lucro. Então, é um tema que é muito ainda, por mais que seja importante, ainda é tabu. E a gente tem que muito ficar ligado sobre um tema que a gente chama de greenwashing, né? O que é greenwashing? São todas essas iniciativas que a gente vê que as empresas às vezes fazem para parecer que estão fazendo boas ações, né? E a gente tem diversos tipos diferentes. Eu só trouxe alguns exemplos para você. Isso é uma linha de vegetais que é vendida na Europa. É um supermercado que eles falam que tudo que eles vendem são aquelas vegetais que ninguém dá bola, porque são feios, são deformados, estão meio brotados assim de lado. E a pegada é justamente isso. Olha, gente, isso aqui ia para o lixo, a gente está vendendo igual, é tão gostoso quanto. Né? É importante? Isso é um problema ambiental seríssimo? Não, porque isso é lixo orgânico, tá? Então, às vezes, são coisas bobas. Eu brinco, a minha mulher sempre briga comigo, porque sempre que eu estou no supermercado, vou pegar qualquer coisa, eu pego as embalagens amassadas e com moça assim. Ela falou, por que você sempre traz a lata amassada para mim? Eu falei, porque se eu não pegar a lata amassada, sabe o que vai acontecer? O supermercado, ele descarta isso. E ele descarta e gera dois problemas. Você gera um lixo de uma coisa que alguém podia estar comendo, porque o milho dentro da lata, ele está íntegro, não tem nada. E outra coisa é que eu estou pagando mais por tudo isso que é descartado. Então, assim, pô, embalagem de pasta de dente que tá meio assim, sabe quando tá meio amassadinho assim, aí você pega que tá do lado? Gente, não faz diferença nenhuma, né? E às vezes, para a gente, vai fazer diferença em termos de custo, em termos de impacto. Esse é só um exemplo desse. Esse é um outro exemplo que é até interessante, que de certa forma é legítimo, né? É um tênis feito a partir de chiclete reciclado, chiclete que é grudado no chão lá em Amsterdã. E, cara, é um problema. A gente tem um problema muito sério com chiclete no chão? Bom, não sei se tem tanto quanto outras coisas. É legítimo? Mas, assim, qual é a diferença entre as ações com propósito e oportunismo? Eu não sei, tá? Mas, nesse caso aqui, é um exemplo que você fala, legal, estamos fazendo, vamos nessa. Agora, um outro exemplo de solução que é legal, interessante, nunca vou deixar de elogiar uma iniciativa como essa, mas, assim, um tênis que você você dá uma destinação correta para 11 garrafas. Pô, beleza, você tem que comprar, tipo, cada um vai comprar 20, 25 tênis como esse para você reduzir, para você neutralizar o próprio impacto que você consome de produtos. Então, assim, não é a melhor solução. Então, às vezes, pô, pode soar muito estranho e pegar mal. E aqui um exemplo que eu acho que todo mundo viu, né, e que eu acho que até que a iniciativa da Osklen foi muito legal, foi muito genuína, porque eles cobravam R$147 por 2 máscaras no começo da pandemia, porque eles doavam uma cesta básica de 70. Mas olha, cara, como é que repercutiu. Foi muito ruim para a empresa, eles tiraram, né? Então, uma iniciativa boa, com boas intenções, que deu problema. Então, esse é o tipo da coisa, assim, se a gente, voltando um pouquinho que a gente estava falando sobre a palestra do Flávio, cara, como é difícil fazer tudo certo hoje em dia, né? Como é que hoje você fala uma frase sem falar nenhum termo que está politicamente errado, você não toma nenhuma posição que esteja, de certa forma, indo contra alguma questão de sustentabilidade? É muito difícil, gente. Mas, assim, na dúvida, faça. Mas faça com cuidado, teste, pergunta. Tem aquela sensação, assim, de que, putz, será que alguma coisa vai dar problema? E a gente vai ver até que tem outros casos, até que interessantes. Isso aqui é um exemplo de uma grife de óculos que é muito interessante, que eles começaram só trabalhando a partir de madeira descartada. Então, todos os óculos deles eram feitos de madeira. E eles cresceram tanto que o que aconteceu? Eles começaram a ter que usar outras matérias-primas, porque eles não conseguiam ter tanta madeira descartada a ponto de dar conta da fabricação. Então, eles mudaram para começar a usar resina. Agora, pô, imagina, eu tinha toda essa pegada de descartável, agora eu uso só a resina. Pô, vai pegar mal, vai pegar bem? É a forma que você comunica e essa certeza que a gente vai vendo a sociedade mudar, né? Mais uma vez, há 200 anos atrás, a escravidão era parte do sistema. Hoje em dia, felizmente, esse tema abominável. Então, o mundo vai se atualizando e a gente tem que justamente
ver o que a gente precisa fazer de correto. Agora, o último ponto, que é justamente o que se refere a toda aquela parte de por que a gente precisa medir essa questão de ESG. Mas só um pontinho que é importante. A gente vai ter aqui gente de pequenas empresas e grandes empresas. Assim, gente, seja pequena, seja grande, seja empresa que fabrica lápis, seja empresa que fabrica carro, sempre dá para fazer, tá? Importante. Então, a gente já viu essa frase, que ela foi imortalizada pelo Peter Drucker, né? De se você não consegue gerenciar uma coisa, que você não sabe o valor que você está medindo. Então, muita gente fala isso, tem até um outro cara, esqueçam esse, o Edward Deming, ele fala com outro contexto, né? Então, se vocês virem em algum lugar, falam, não, é o contrário, não. Ele fala no sentido de que a gente tem que ter uma preocupação com medir, mas isso não pode ser algo tão caro, tão inviável, que a gente elimine, tá? Então, a gente está acostumado, às vezes, a entrar em algumas reuniões, eu quero que todo mundo faça esse mapa mental assim, imagina eu trabalho com ESG, eu entro numa reunião com a diretoria de marketing, a comercial, de finanças, logística e RH, e todo mundo está falando com o presidente. Ó, a minha meta vai ser essa, eu vou chegar em 45% dos lares brasileiros, ou então eu vou fazer na logística, meu prazo médio de entrega são de 2 dias, eu vou estar em 90% dos pontos de venda brasileiros. Caramba, eu trabalho na área de sustentabilidade, na área de ESG, o que eu posso falar que as pessoas não olhem e falem assim, ah, que fofo, né, a ESG é legal, né, mas, pô, você não pode sentar aqui com os adultos, né, que aqui é o pessoal que trabalha com coisas importantes, né, e a gente fala, não, a gente tem muitas formas muito legais, e eu vou justamente mostrar como é que a gente fala, como é que a gente faz isso na Coca-Cola. Só não esqueça de uma coisa antes de só de chegar a esse ponto, desculpa, esse daqui poderia ter ficado antes. Não precisa investir uma fortuna para ter acesso a dados. Existem muitos dados existentes na internet, existem dados muito, como o pessoal falou mais cedo, relatório da McKinsey, relatório do Banco Mundial, relatório... Então, assim, vocês podem partir de muitos dados para fazer os trabalhos de vocês. E muitas outras coisas que você não se dá conta como são importantes. Eu tenho uma lojinha, eu tenho uma pastelaria com 10 funcionários, eu doei 30 cestas básicas no final do ano. Gente, isso é dado. Vocês podem usar isso aí para você prestar conta. Então, a gente vai falar aqui de 3 grandes tipos de métricas ligadas a ESG, tá? Primeiro, elementos ligados à execução. O que foi entregue a partir da estratégia de ESG, tá? 2, comunicação. Quanta visibilidade e engajamento as iniciativas geraram? Há um tempo atrás existia uma vergonha, né, de você comunicar o que você fazia, falar, ah, pô, fazer e depois ficar falando, né, é muito, pega mal, né? Não, hoje em dia existe essa coisa da afirmação, né, da agenda positiva. Você tem que fazer para mostrar, dar o exemplo, para puxar exatamente essa onda positiva de colaboração. Na Covid foi muito isso, né? Todo mundo lembrava no Jornal Nacional, todo final do Jornal Nacional eles mostraram o que as empresas estavam fazendo para ajudar a sociedade brasileira a ter menos impacto do Covid. Então, assim, mostrem, porque é positivo. Mostrem, obviamente, com bom senso. E, por fim, impacto. Como essas iniciativas geraram consequências no negócio. E aí eu vou só rapidamente lembrar aqui exemplos de métricas de execução. Ó, eu entreguei 10 mil cestas básicas. Foi 10% a mais do que o ano anterior com a mesma equipe. Eu crescia. 500 empregos gerados para jovens carentes. 3 pratos de comida doados para cada unidade vendida. Então, tudo isso são métricas, gente. Isso é o que foi feito. Tá? Comunicação. Olha, eu ganhei meia página na Folha de São Paulo num editorial sobre empresas que mais reciclam. Eu aumentei 15% no tráfego de site depois que o CEO fez um post no LinkedIn. 500 pessoas vieram no lançamento falando que era um produto feito só a partir de material reciclável. Tudo isso é métrica de comunicação. Gente. E, por fim, impacto, né? Como é que essas iniciativas geraram consequências no negócio? E essas consequências existem, né? Eu aumentei o NPS nas lojas que têm atendimento de pessoas de PCD, né? Eu aumentei o meu faturamento numa linha que não testava em animais. Eu fui escolhida a melhor empresa do Brasil para se trabalhar segundo o ranking da Exame. Tudo isso são impactos de negócio que vêm como consequência da execução e depois da comunicação, tá? Então, eu passei muito rapidinho nesse final aqui, realmente, tipo, o tempo acaba correndo quando a gente está no palco. Se eu não me engano, os materiais vão ser compartilhados, então não tem problema nenhum, depois vocês vão ter oportunidade de consultar isso aqui. Eu acho que a gente vai ter um tempinho também de alguma questão, não sei como é que vai ser isso, a mestre de cerimônias que vai ajudar. Bom, então eu espero aqui, enquanto isso, a gente... Fernando, incrível, né? Eu acho que o principal ponto aqui, como é que eu posso medir, né?
você mesmo trouxe, que tem várias métricas de várias áreas do setor da empresa, mas como é que a área de ESG pode ser medida? Então, acho que para mim esse foi o principal ponto de clareza e comunicação que você trouxe aqui no discurso. Gente, algum ponto? Podem mandar aqui, dá tempo de fazer uma rapidinha. Dou-lhe uma aqui, dou-lhe duas, não tem nenhuma para o Fernando agora? Eu deixei aqui essas 3 mensagens principais, Boa. tem meu endereço aqui, se vocês quiserem, depois tiverem uma pergunta que você lembrar de noite, na hora do banho. Boa, Fernando, porque eu achei incrível. Muito obrigada, viu? Em nome Imagina, da live, obrigada, quero te agradecer. super prazer estar aqui. Obrigada, gente.